Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Flávio e nós estamos entrando na nossa primeira aula de Psicologia Social. Vamos lá? Pois bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre identidade. Eu preferi voltar o conteúdo desde o início, porque já faz um tempinho que nós tivemos aula e a gente vai iniciar lá desde o comecinho falando a respeito da identidade humana com o Antônio da Costa Ciampa. No texto do Ciampa, nós vimos que o conceito de identidade ele abrange vários aspectos. E o autor começa falando exatamente a respeito de quem sou eu, quem é você, quem somos nós. Esse é um conceito muito complexo que daria inclusive uma pesquisa científica, né, como o autor nos apresenta, porque é muito difícil falar sobre quem nós somos. Traz a máxima conhece-te a ti mesmo, né, dos gregos antigos, mostra pra gente a dificuldade que é conhecer a si mesmo. Nós na psicologia temos já há bastante tempo noção de que é muito difícil conhecer a si mesmo, principalmente em virtude daquilo que Freud trouxe para todos nós, seus estudos de psicanálise, quando ele mostrou a dificuldade que o ser humano tinha a respeito do conhecimento próprio a partir do conceito de inconsciente. A grande dificuldade que o ser humano tem de conhecer a si mesmo, inclusive a gente faz coisas que a gente sequer imagina, sequer a gente sabe explicar. Por isso que conhecer a si mesmo não é uma tarefa fácil. E os gregos antigos já falavam antes de Sócrates, a filosofia pré-socrática já falavam a respeito dessa questão tão intrigante para o ser humano. Nós, na verdade, temos vários termos na psicologia para se referir à identidade humana. O Ciampa traz no seu texto o conceito de identidade, porém, a gente tem outros conceitos que a gente utiliza muito frequentemente na psicologia, como subjetividade, como individualidade, singularidade e a própria personalidade. São conceitos muito próximos uns dos outros, mas que têm alguns aspectos diferentes. Por exemplo, a subjetividade, tão famosa, né, no âmbito da psicologia, diz respeito a algo relativo ao ser humano, aquilo que ele pensa, aquilo que ele faz, aquilo que ele vivencia de conteúdo interno. Todavia, os teóricos que defendem a subjetividade muitas vezes não sabem explicar o que é esse algo a respeito do ser humano, a respeito do nosso psiquismo. Daí tamanha dificuldade para utilizar o conceito de subjetividade dentro da psicologia. Nós temos também o conceito de individualidade, que se refere mais às questões internas, às questões próprias, aquilo que nos define enquanto indivíduo e que nos diferencia dos outros, a nossa vida própria, ao nosso eu próprio. Estaria também muito no campo da singularidade, que é outro termo muito parecido com individualidade e que diz respeito a nós mesmos, ao ser humano enquanto indivíduo, ao ser humano enquanto ser singular, diferente dos demais. E aí vem o Ciampa com esse conceito de identidade, que na verdade é um conceito que tem mais relação com os papéis sociais que a gente desenvolve durante a vida, os papéis sociais que nos são dados, né, desde o nascer e que a gente vai utilizando durante a nossa vida inteira. Eu, pelo menos, penso assim a respeito da identidade. Acho que a identidade está mais relacionada com os papéis sociais que a gente utiliza no dia a dia. Já o conceito de personalidade, segundo a psicologia histórico-cultural, talvez seja o mais amplo, o que engloba melhor todos os aspectos do ser humano, nosso psiquismo, porque engloba um conjunto muito maior de outros termos, de outros conceitos que na verdade dizem respeito ao nosso eu, à nossa singularidade, a integralização do eu, ao nosso eu integral. E o conceito de personalidade dentro da psicologia histórico-cultural, que é a que eu sigo, tem uma importância muito grande, porque o conceito de personalidade está relacionado também com a atividade e com a consciência, que são outros conceitos fundamentais, outros pontos-chave, né, para a constituição do nosso psiquismo, do psiquismo exclusivamente humano. Portanto, personalidade talvez seja o conceito que melhor retrate a singularidade humana. No entanto, a identidade trazida pelo Ciampa também tem sua importância, porque a identidade diz respeito, como eu falei para vocês, aos papéis sociais que a gente desenvolve. Não somente isso, também a identidade é social, a identidade é dada a nós desde antes, na verdade, do nascimento, a partir do nome que escolhem para a gente, do mundo que as pessoas começam a criar para a gente antes mesmo de a gente nascer. Portanto, a identidade também, aquilo que nos identifica, por isso que a gente chama de identidade. O grande problema desse conceito, né, que obviamente não está no texto que nós estudamos, é que, na verdade, a identidade ela carrega na sua definição, da forma como o Antônio da Costa Ciampa trabalhou esse conceito, aquilo que a gente fala exatamente para os alunos não fazerem, que é uma salada mista de teorias. Existem algumas críticas em relação
ao conceito de identidade porque ele traz aspectos de fenomenologia, de existencialismo, psicologia freudiana, misturado na definição do conceito, além de aspectos do materialismo dialético, do materialismo histórico, o que faz desse conceito algo muito misturado, aquilo que exatamente nenhum pesquisador deve fazer. Mas o Ciampa teve a grandeza de iniciar essa discussão e é por isso que nós estamos aqui falando de um texto exatamente dele, num momento histórico, né, que a psicologia necessitava de um trabalho como o que o Ciampa fez. Portanto, estudar a identidade tem a sua relevância, tem a sua importância. Nós precisamos nos identificar, nós precisamos identificar ao outro, nós precisamos identificar as pessoas para que a gente viva em sociedade. Ciampa traz para a gente que a identidade é ao mesmo tempo revelação e ocultação. Por que ele diz isso? Exatamente pelo fato de que a identidade, muitas vezes, ela se revela dentro daquilo que nós mostramos, que nós deixamos aparecer da nossa identidade para as outras pessoas, e às vezes também ela se oculta. Existem aspectos da nossa identidade que a gente não diz para ninguém, porque talvez temos vergonha, porque talvez não queremos que os outros saibam isso sobre nós, ou porque simplesmente a gente não quer realmente que as pessoas saibam tudo sobre a gente. É por isso que há uma certa ocultação de alguns aspectos da nossa identidade e muitas vezes a gente revela para algumas pessoas específicas ou não revela para ninguém. O Ciampa faz uma comparação inclusive com super-heróis, personagens de história em quadrinhos que revelam um aspecto de sua identidade no dia a dia, porém ocultam outro, que seria a identidade de super-herói. Isso é muito interessante, porque nós também temos alguns aspectos ocultos da nossa identidade e nem é interessante que a gente fique apresentando a nossa identidade por completo para todo mundo. Uma pessoa que faz isso corre sérios riscos de ser muito frustrada ou de ter sua vida exposta de maneira não muito legal. É por isso, nesse conjunto de identidades que a gente tem na sociedade, a identidade do outro reflete sobre a minha. A identidade das outras pessoas se reflete sobre nós. Nós também refletimos a nossa identidade nos outros. As pessoas se auto-influenciam. Isso é uma constante na sociedade. Por isso que nós temos a capacidade de influenciarmos uns aos outros. Conviver em sociedade, exatamente porque nos influenciamos e juntos trabalhamos em prol do desenvolvimento social. Isso revela o quanto a identidade é uma construção social. Em primeiro lugar, outras pessoas nos constroem como nós somos. Depois, os aspectos próprios, pessoais, identitários começam a aparecer na nossa própria vida, construído por nós mesmos. Essa razão, Ciampa coloca que nós somos uma espécie de um livro, nós somos autores e ao mesmo tempo personagens da nossa história. Enquanto autores, nós construímos nossa identidade, enquanto personagens, nós somos construídos por ela. Enquanto nós vamos criando elementos que vão compondo a nossa história, ao mesmo tempo essa história nos carrega, nos leva. A história que você constrói, de certo modo, te torna refém dela. A partir do momento que eu decidi ser professor, por exemplo, eu acabei me tornando um personagem dessa identidade que eu mesmo fui atrás de construir. Assim é a vida de qualquer pessoa. Aquilo que a gente vai construindo durante a nossa trajetória de vida vai nos moldando, vai dizendo quem nós somos, ou seja, vai nos identificando. Aqui eu trago o exemplo de outros autores que não o Ciampa para nos ajudar a entender melhor essa questão. Palfrey e Gesser, dois autores que escrevem um livro a respeito dos nativos digitais, eles explicam que existem dois tipos de identidade, uma identidade pessoal e uma identidade social. E eu comparo muito essa identidade pessoal com aquilo que o Ciampa fala sobre nós sermos autores da nossa própria história. Quando nós somos autores daquilo que a gente vai construindo na vida, nós também estamos construindo, na verdade, uma identidade pessoal, uma identidade para nós mesmos, uma identidade que nós temos poder sobre ela, poder de mudar, poder de alterar. Já enquanto identidade social, eu comparo com aquilo que o Ciampa chama de sermos personagens de nossa própria história, ou seja, a identidade social é a representação que as outras pessoas têm de nós. E por isso que nós nos tornamos personagens dessa própria história. Por isso que muitas vezes os artistas, as pessoas famosas, quando fazem alguma coisa que os demais, que as pessoas, que os seguidores não gostam, eles recebem muitas críticas e ficam muito frustrados, alguns entram até em depressão em função disso, porque mudar a opinião das pessoas não é tão simples. Depois que um fato aconteceu, depois que as pessoas têm uma determinada visão sobre você, é difícil você mudar a sua identidade social. Por outro lado, Palfrey e Gesser falam que a identidade pessoal pode ser mudada com mais facilidade, principalmente nos dias de hoje. As pessoas mudam a identidade o tempo inteiro.
Uma hora a pessoa está de cabelo azul, outra hora a pessoa está de cabelo cor-de-rosa, uma hora a pessoa está com barba, outra hora está sem barba, gosta de determinado tipo de roupa, outro momento gosta de outra, e as pessoas vão mudando no decorrer do tempo. É por isso que o Ciampa fala que a nossa identidade é mutável, a nossa identidade é uma mutação constante. Todavia, nós somos nós somos únicos dentro dessa identidade em mutação. Mas, como a nossa identidade social é difícil de ser mudada, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente faz da nossa identidade pessoal, exatamente porque aquilo que eu faço vai determinar o que as pessoas pensam de mim. A gente não pode esquecer que a identidade do outro reflete da nossa, a nossa também reflete na identidade do outro. Esse aspecto móvel da identidade é mais móvel na identidade pessoal, porém, nos dias atuais, com as tecnologias, com as redes sociais, com os perfis que nós criamos para nós mesmos nas redes sociais, isso acaba sendo muito difícil de mudar. A identidade social é muito difícil de ser mudada. Algo muito diferente dos tempos antigos, quando, por exemplo, uma pessoa poderia mudar de cidade e sua identidade social poderia mudar totalmente, porque ninguém iria a conhecer naquele outro local. Hoje é muito mais difícil, porque mesmo que você mude de cidade, ao chegar lá você vai ter um perfil nas redes sociais e as pessoas podem te conhecer por aquilo. Portanto, nessa primeira parte, o Ciampa fala basicamente a respeito disso que nós comentamos, da dificuldade que nós temos de conhecer a nós mesmos, do quanto a identidade é móvel, do quanto que nós somos autores e personagens ao mesmo tempo da nossa história, do fato das identidades se refletirem umas nas outras, exatamente pelo fato de que a identidade é um processo social, construído socialmente e que acaba sendo cristalizado em cada pessoa individualmente. E o título, dessa primeira parte é uma pergunta aparentemente simples, porque conhecer a si mesmo, não é tão simples. Dizer quem sou eu não é tão simples assim. E na segunda parte do texto, o título é No princípio era o verbo. Daqui a pouquinho a gente vai entender por que ele traz essa referência do verbo para falar a respeito da identidade humana. Ciampa explica nessa segunda parte, quando queremos conhecer a identidade de alguém, em geral a gente faz algo semelhante a uma pesquisa científica. A gente utiliza métodos, a gente utiliza procedimentos e práticas que nos levam a conhecer, muitas vezes até com dados empíricos, com pesquisa de campo, a vida daquela pessoa, no seu aspecto geral. Ele fala que a gente utiliza algumas referências, que a gente tem algumas fontes confiáveis, que nos darão informações a respeito daquela pessoa. Imagina, por exemplo, um pai querendo conhecer o novo namorado da sua filha. Obviamente ele vai querer conhecer de cima a baixo quem é essa pessoa. Ele vai procurar interpretações as mais diferentes, fazer análises, ver o quanto essa pessoa é confiável ou não, por meio de uma pesquisa muito semelhante àquilo que a gente faz na prática científica. No final das contas, ele ainda vai tirar as suas conclusões a respeito daquilo, se é uma pessoa digna de confiança ou se não é. Só que o Ciampa fala que, na verdade, nós temos que confiar até certo ponto na identidade do outro, porque senão a sociedade vira um caos. Imagine você se nós não pudéssemos confiar na identidade das pessoas. Eu me apresento para você pela primeira vez como professor e você não tem como saber se eu sou professor ou não. Se você não confiasse nessa informação, nós estaremos sujeitos a ter uma sociedade completamente paranoica. Mas, quando a gente confia até certo ponto nas pessoas, isso faz com que a gente já parta do princípio de que aquela pessoa é exatamente aquilo que ela está falando, exatamente como ela está se identificando. E isso faz toda a diferença, porque simplifica e facilita a nossa vida. Quando o interior e o exterior não se alinham, quando aquilo que a pessoa fala não é verdadeiro, quando há uma mentira a respeito da sua própria identidade, isso gera problemas sociais muito graves. Como, por exemplo, charlatanismos, falsidade ideológica, exercício ilegal de profissão, várias coisas que acontecem na nossa sociedade e têm a ver com o processo identitário, com a identidade, de pessoas que falam que são uma coisa, mas na verdade são outra. Então, até certo ponto, nós temos que confiar na identidade do outro, porque senão não há sociedade. A sociedade se transforma em um verdadeiro caos. E é um processo realmente muito difícil quando a gente descobre que a identidade do outro não é exatamente aquilo que a gente esperava, aquilo que a gente imaginava. É uma quebra na nossa confiança, é uma quebra naquilo que a gente criou em torno da identidade do outro. Por exemplo, o Ciampa traz no texto, você descobrir que uma pessoa é um assassino. Imagina você descobrir que o seu vizinho é um assassino. Aquela pessoa que você tanto respeita, de repente não é aquilo que você pensa. Seria muito difícil. Por isso, e até certo ponto, a gente confia na identidade do outro. E quando essa identidade é frustrada, quando ela não é compatível com aquilo que a gente imagina, isso gera transtornos e problemas na sociedade. Voltando à questão da palavra, do verbo que ele traz no início do texto, a gente tem que primeiro falar
não de um verbo, mas de um substantivo. A gente tem que falar a respeito do nosso nome. Ciampa afirma que o nosso nome é o primeiro item da nossa identidade, é aquilo que nos identifica pela primeira vez. Mas o interessante é que nem o nosso nome é algo construído por nós mesmos. Ele foi dado por alguém que veio antes de nós. E essas pessoas que deram o nosso nome escolheram pelo desejo deles e não nosso. A gente não escolheu o nome que nós temos. Então o primeiro item de nossa identidade, na verdade, é um item social. Foi dado por alguém. Ciampa diz que somos chamados por aquilo que nos chamam, pelo nome que outras pessoas deram, que outras pessoas chamavam desde o início da nossa vida. E que só depois de um certo tempo a gente foi ter consciência desse nome e que dizia respeito a nós mesmos. Isso fica tão impregnado em nós, o nosso próprio nome, que quando alguém troca ou esquece o nosso nome, nós ficamos frustrados, muitas vezes até chateados. Nosso nome é algo muito forte no nosso processo de identificação. É por isso que nós gostamos tanto dele, ainda que não tenha sido nós mesmos que tenhamos dado esse nome. Existem, obviamente, algumas pessoas que não gostam do próprio nome. Algumas pessoas chegam até a trocar o próprio nome, mas isso é um processo muito complexo, inclusive para elas mesmas, porque, de certo modo, elas estão mudando um aspecto central da sua identidade. E essa quebra, muitas vezes, é difícil para essas pessoas, principalmente no início. Mas, além do nome, nós temos outros itens que também nos identificam, como, por exemplo, os grupos dos quais a gente faz parte. A classe social, por exemplo, se você é rico, se você é pobre, se você é classe média. Nosso próprio sobrenome, que diz respeito à nossa família, nos identifica dentro daquele grupo familiar. A nossa nacionalidade também nos faz semelhantes em termos grupais. Nós somos todos brasileiros, ou seja, nós compartilhamos dessa identidade geral, entre outros grupos, dos quais você e eu podemos fazer parte, como a igreja, o Rotary Club, grupos ligados à faculdade, dentre outros. E aí sim o Ciampa chega na questão do verbo, ou seja, da atividade, da ação, que também é o segundo item principal da nossa identificação. Primeiro vem nosso nome, depois vem o verbo, depois vem a ação que nós praticamos, que também nos identifica. O verbo seria a atividade diária que nós fazemos. Você pode ser um estudante, você pode ser um profissional numa determinada área e isso com certeza vai te identificar. É muito interessante que quando as pessoas perguntam algo sobre nós, em geral nós falamos o nosso nome e o que nós fazemos. Meu nome é Flávio, sou professor de psicologia. E o Ciampa diz que é pelo agir que nós nos tornamos algo, porque aquilo que nós fazemos dita muitas vezes quem nós somos, age dentro de nós de uma forma que acaba nos moldando segundo a nossa atividade. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos, porque isso, sendo repetido muitas vezes, pode se tornar a nossa essência, pode se tornar aquilo que nós somos. Repetindo muitas vezes determinada atividade, as pessoas podem começar a te identificar por aquilo, seja bom, seja ruim. E isso vai ter uma capacidade muito grande de impregnar na sua identidade, fazendo com que você seja muitas vezes chamado por aquilo que você faz. É por essas e outras razões que a identidade é algo tão importante para o ser humano e principalmente para nós na psicologia social. Então, gente, espero que tenha sido produtiva essa primeira aula. Logo, logo nós voltamos com outra. Um abraço a todos e até mais.